Bom, gente, o tema da aula, você já sabe, é um encontro rápido, né? Um bate-papo que a gente vai ter aqui sobre razão e proporção. Esse tema é muito extenso, viu? Ou seja, você ser treinado, fluente em razão e proporção, isso leva bastante tempo. Na verdade, isso já levou bastante tempo, porque é o que você estuda nas primeiras séries do ensino básico, né? Então, a gente cresce com uma noção, às vezes, meio que parece até que passa despercebida, mas a gente cresce com uma noção muito sólida desses assuntos, que a gente usa até no cotidiano, usa no dia a dia o tempo inteiro. Tá? Então, antes de resolver com vocês a questão, vamos explorar um pouquinho cada um dos conceitos. Perceba que são 2 conceitos, né, mas é muito difícil falar somente de razão sem falar de proporção, porque essas coisas se comunicam muito, muito bem. Tá? Então, de cara, vamos já esmiuçar algumas pequenas diferenças. Né? Muita gente fala, PC, razão é uma fração, é mais ou menos assim. Então, tecnicamente falando, a gente só chama de fração uma divisão entre 2 números inteiros. Tá? Então, você pega um número inteiro, divide por outro número inteiro, você está diante de uma fração. Né? Então, por exemplo, você tem... Tá? Como já caiu, inclusive, uma prova, né, numa prova do Enem, se eu não me engano, né, era um quadro de uma sala de aula, e esse quadro ele era dividido em pedaços, né? Era dividido assim em pedacinhos, eu acho que eram 4, se eu não me engano, é uma questão da prova de 2010, se não estiver enganado. Né? Era um quadro dividido em pedacinhos, e a questão falava sobre que porcentagem do quadro era ocupada na aula. Né? Então, isso aqui era ocupado. Era isso aqui. Né? Ou seja, 3/4. Então a gente está diante de uma fração. Né? E claro que a gente já estudou bastante proporcionalidade, já estudamos bastante notação percentual. Né? A gente sabe que isso aqui pode ser escrito como 75%. Né? Isso é uma fração. Como é que a gente consegue ilustrar uma razão? Né? Desenhar uma razão pode rolar, mas eu gosto de dar um exemplo um pouquinho mais cotidiano. Né? A razão ela pode se manifestar de várias formas. Né? Ela não se manifesta necessariamente numa figura, num desenho. Né? As frações a gente vê muito bem nas figuras. Já as razões, elas transcendem essa ideia da fração. A razão é uma divisão entre 2 números naturais ou uma forma de se comparar 2 grandezas. E às vezes essas grandezas nem têm a mesma natureza. Né? Por exemplo, na física, a gente usa metro por segundo, a gente para notação de velocidade. Né? A gente usa força sobre área para falar de pressão, por exemplo. Tá? Isso são razões. Então, a razão, ela tanto pode, né, dividir coisas de mesma natureza. Por exemplo, eu posso dizer que eu sou 2 vezes mais pesado do que você. Ou seja, a gente está comparando coisas que têm a mesma natureza, massa. Né? Como a gente também pode dividir coisas que são de naturezas distintas. A física é um excelente exemplo para a gente catar, né, essas situações. Então vamos lá. Voltando a falar, né, a razão ela se manifesta de várias formas. Né? Exemplo no seu cotidiano aí. Você vai, acorda de manhã, vai tomar Nescau, né, um achocolatadozinho lá com leite. Você coloca o leite branquinho, insere o pó. Perceba que se você pensar na mistura que você está bebendo como uma razão entre a quantidade de chocolate e a quantidade de leite, como que essa razão se manifesta? Pela cor da mistura. Tá? Então, quanto mais intensa essa cor, quanto mais escura, né, mais chocolate naquele leite. Quanto menos escura, menos chocolate naquele leite. Então, razão é a cor dessa mistura, a cor do Nescau. Tá? Se você misturar espectros de cor, né, de luzes, você pode ter cores, né, de tonalidades diferentes. Então, como eu falei, a razão se manifesta até no seu paladar. Né? Você colocar mais açúcar ou menos açúcar no café. Né? Então, é inúmera a quantidade de situações onde as razões se manifestam. Então, na prática mesmo, uma razão, vamos pensar assim, né? Uma razão nada mais né? Ela pode ser ilustrada como uma divisão entre 2 quantias, né? De maneira que A seja um número real qualquer, né? E B seja um número real diferente de 0.
né? A gente não pode dividir por zero. Tá? Então, razão é simplesmente isso. Uma divisão entre duas quantias de mesma natureza ou não. Tá legal? Então, a gente vê o exemplo do quadro, vê o exemplo do Mescal e uma porção de outras coisas. E proporção? Né? Proporção que é legal, né? Que é aí que a gente aplica o tempo inteiro para resolver problemas no nosso cotidiano. Né? É muito fácil ver situações, né? Bolar situações, ou então enxergar mesmo no nosso dia a dia situações que envolvem proporção. Uma proporção, vou botar aqui, ela é uma igualdade entre duas ou mais razões. Né? Então a gente pode escrever uma proporção como sendo, né, A1 sobre B1 igual a 2 sobre B2 igual. Isso aqui vai. Tá? Claro que eu estou escrevendo isso de maneira bem geral. Exemplo de proporção. Tá? Um exemplo famoso de proporção. Eu vou até, inclusive, resolver um problema sobre isso hoje à noite no Empurrão. Tá? É quando a gente trabalha com escala. Tá? Escala no mapas, né? Por exemplo, então escala de uma maquete. Né? Tem um problema aí, né, que caiu na prova do Enem, sobre uma construção de maquete de vulcão. A gente está diante de um caso clássico de proporção. Então, por exemplo, a gente olha para o mapa, né? Vou botar aqui, ó, a ideia de escala. Tá? Então, vamos pensar numa escala, por exemplo, né? 1 para 40 mil, que é a escala da questão que eu vou fazer mais tarde hoje. Tá? Significa que se você quiser reproduzir aquele objeto real numa maquete, você tem que reduzi-lo 40 mil vezes. Quando a gente fala em redução, a gente fala em redução de tudo. Tá? Altura, raios, quaisquer comprimentos que você tomar naquele objeto original, você vai ter que reduzir 40 mil vezes. E como é que você aplica isso na prática? Na prática mesmo. Por exemplo, se a escala é de 1 para 40 mil, né, um objeto qualquer que tenha 8 mil metros, um objeto, né, uma montanha que tenha 8 mil metros de altura, qual tamanho ela deveria ter numa maquete? Qual é a conta que você faria? Uma proporção. Você diria que 1 está para 40 mil, assim como X, que é aquele objeto que você está querendo representar, né, está para o seu tamanho, que é de 8 mil unidades. Tá? Então isso aqui é só um bate-papo, a gente não vai precisar resolver essas coisas. Tá? Estou dizendo que razão, ou melhor, proporção, nada mais é do que uma igualdade entre duas ou mais razões. Como que as proporções se manifestam? Né? Qual é a técnica mais utilizada para você resolver problema de proporção? É uma técnica chamada de regra de 3. A regra de 3 é um apelido. O nome regra de 3 é simples, né? Por que regra de 3? Porque na regra de 3 original, na mais simples possível, tem 4 coisas envolvidas, né? E uma delas você quer descobrir. Né? Então, por exemplo, você quer determinar, exemplo, qual é a área de... Vamos usar na geometria, tá? Na verdade, a gente aplica isso em uma porção de coisas. Qual é a área de um setor circular de 60 graus e raio R? Então, para resolver um probleminha trivial como esse, que a gente precisa o tempo todo fazer contas como essa daqui. Está aqui um exemplo de a gente pode pensar na ideia de regra de 3, na ideia de proporcionalidade. O pensamento aqui é o seguinte: dado uma circunferência, isso aqui está longe de ser uma circunferência, deixa eu fazer uma coisa mais digna de uma aula decente. Pronto, acho que ficou um pouco melhor. Né? Numa circunferência, quando a gente vai estudar, por exemplo, o setor circular, que é a fatia da pizza, em que a gente pensa? A gente pensa assim, uma coisa que é bem razoável, né? Uma coisa que é bem fácil da gente presumir, que a área da fatia, deixa eu dar um destaque aqui nesse arco também, ó, que a área da fatia, ela é proporcional à sua abertura.
ou seja, a medida do seu ângulo, né? Então, como é que a gente resolve? Como é que a gente resolve? A gente pensa assim, ângulo e área. Tá aqui. Né? Então, se eu tenho um ângulo de 360 graus, ou seja, a volta inteira, né? Você tem uma área, πr ao quadrado. Por outro lado, se eu tenho um ângulo, que eu não vou nem botar 60 graus, eu vou escrever de maneira bem geral, alfa qualquer, qual vai ser a área? Vou chamar simplesmente de S. Tá? Então a gente está diante de uma técnica, né, de uma coisa que vocês aprenderam desde pequenininhos a fazer, que é a ideia da regra de 3 simples e direta. Então, isso daqui é uma maneira de se escrever uma proporção. Você está dizendo que 360 está para alfa, assim como πr ao quadrado está para S. Então, a gente está dizendo que a razão entre o ângulo de uma volta e o ângulo da fatia é igual à razão entre a área do círculo inteiro e a área do setor circular. Tá? Então, isso aqui é um exemplo de uma proporção. E além do mais, né, isso é extremamente importante. Tá? Numa análise muito rápida desse tipo de problema, é fácil ver que, aumentando o ângulo, ou seja, multiplicando o ângulo por um dado valor K, a área também será multiplicada por esse mesmo valor. Intuitivamente, a gente enxerga isso rapidinho. Por exemplo, vamos supor que isso seja a fatia de uma pizza. Se você dobrar o ângulo da fatia, você está comendo 2 vezes mais. Né? Então, há uma relação direta de proporcionalidade, certo? Às vezes, a relação é inversa, mas vamos terminar aqui essa conta, né? Então, ó, como a gente resolve uma proporção? A técnica a lei que rege esse tipo de cálculo, né, que é baseado nos princípios da álgebra, matemática bem basiquinha, mas importante, é que o produto dos meios, tá? Lembrando, isso aqui são os meios de uma proporção. Ó. Isso e isso, a gente chama de meios. Na verdade é fácil chamar de meio, é bem fácil presumir. Ó. São 4 caras. 1, 2, 3, 4. Perceba que esses dois são os intermediários, né? Então eles estão no meio. Então o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, em qualquer proporção. Aí você resolve de maneira bem elementar, né? Ó, 360 vezes S igual a πr ao quadrado vezes alfa. Depois que você termina essa conta, a gente tem S igual a πr ao quadrado. Eu vou deixar essa fração isoladinha para dar um destaquezinho especial para ela. Vezes alfa sobre 360. Então, olha o que a gente tem. Que a área do setor circular ela é proporcional ao ângulo do setor. Em outras palavras, se nós dobrarmos o ângulo, dobramos a área. Se triplicarmos o ângulo, triplicamos a área. Se dividimos o ângulo por 5, dividimos a área por 5 também. Tá? Deixa eu dar um outro exemplo, tão elementar quanto, onde há 3 coisas envolvidas. Tá? Vocês querem printar isso? É só um bate-papo, tá? Mas vamos lá, dê um print aí. Sei que vocês gostam de copiar tudo. Bom, vai lá. Foi? Uhum. Beleza. Vamos pensar num conceito físico. Tá? Que é a pressão. Pressão, né, é uma razão entre força e área. Tá? Não estou nesse momento preocupado com a unidade em que as coisas estão acontecendo, tá? Só vamos pensar que pressão nada mais é do que a gente definir que é a razão entre força e área. Tá legal? Então, vamos lá, vamos tentar, vamos escrever isso aqui de maneira mais fácil, né? P, F sobre A. Como que a gente examina, né, a relação de proporcionalidade entre 2 grandezas? Tá? A gente tem sempre que pensar que as demais são fixas. Então vamos pensar da seguinte maneira. Vamos vamos analisar pressão com força. Se elas são diretas ou inversamente proporcionais. Como é que você faz esse pensamento? Pense na área constante. Pensa que esse denominador aqui é constante, não está variando.
Se a gente aumenta f, ou seja, se a gente multiplica f por algum número maior do que 1, o que acontece com P? Ele aumenta também, né? Então, se a gente duplicar a força mantendo a área, a pressão duplica. Se a gente triplicar a força mantendo a área, a pressão também triplica. Então, a gente pode dizer que P e F são grandezas diretamente proporcionais. Agora, vamos comparar P e A. Né? Vamos relacionar P e A. A relação de proporcionalidade entre P e A vai ser o quê? Direta ou inversa? Então agora vamos pensar. Mantenha a força constante. Ou seja, a força que você está fazendo em determinado local, você ou qualquer outro objeto. O que acontece quando você aumenta a área aqui desse denominador? Né? O que acontece quando esse número aqui é multiplicado por uma coisa? A pressão aumenta junto? Né? Pô, PC, estou meio confuso. Pense numericamente. Pense numericamente. Suponha que essa pressão é igual a uma força de 10 dividido por uma área qualquer. Certo? Agora, atribua valores para o A. Por exemplo, se A é igual a 1, P vale 10. Vamos duplicar o A agora. Se A é igual ao dobro do valor anterior, o que acontece com P? 10 dividido por 2, 5, ou seja, P é a metade. Então, mantendo fixo o numerador, ou seja, a força, tá, e variando a área, a gente percebe que P também varia. Só que varia de maneira direta ou inversa? Inversa. Ou seja, se a gente duplica a área, a pressão fica pela metade. Se a gente triplica a área, a pressão é 1/3. Tá? Então, na hora de comparar essas grandezas, a gente diz que P e A são inversamente proporcionais. Então, essas análises, elas não são tão difíceis. Tá? É só você se fazer essa pergunta. Dei uma lida num resumo teórico, tá? Que está tudo isso lá. Tá aqui. Inversamente proporcionais. Eu já tinha comentado antes sobre porcentagem, né? E porcentagem é uma manifestação de razões e proporções. É só um segmento dessa parte, tá? Muita gente pensa que porcentagem é um assunto isolado. Não. Porcentagem é só uma representação. É uma forma de se comparar coisas ao 100. Né? Então, está intimamente ligado. Né? Vamos lá, se isso aqui é o capítulo de um livro, né? Razão e proporção, porcentagem é um tópico, tá? Desse capítulo. Tem que ser um tópico, né? Porque porcentagem é uma das formas mais comuns de você escrever uma razão entre duas coisas. Tá bom? De você representar uma razão. Então, vamos abordar aí o problema que eu montei para vocês. É um problema simples, mas que a gente consegue colher bastante informação, bastante coisa legal ali. Bom, então, dê um print aí para a gente poder fazer a questão. Foi? Uhum. Beleza. Galera, lembrando que as perguntas vocês podem mandar para 2 Horas Nerds. Eu não tô achando pergunta no chat também. Podem mandar perguntas pro chat ou no Twitter usando a hashtag 2 Horas Nerds, ok? Agora que o PC vai fazer a questão, é o momento de vocês fazerem perguntas, ok? Ok. Vamos lá. Então, a questão proposta aí. A questão diz o seguinte. Primeiro tem um texto base aqui, né? Vamos ler o texto. Câmara aprova aumento da mistura de etanol na gasolina. Então, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira a medida provisória, blá, 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 que aumenta o percentual de biodiesel no diesel com a inclusão de uma emenda que autoriza o governo a elevar também a mistura de etanol anidro na gasolina, segundo a agência Câmara. Aí aqui tem uma história, né? O Poder Executivo poderá elevar o referido percentual até o limite de 27,5%, desde que constatada a sua viabilidade técnica ou reduzi-lo a 18%, afirmou o adendo feito à MP. Então, continua lá. O governo encomendou estudos sobre o impacto da mudança no limite máximo de 25% na mistura, uma vez que a indústria automobilística afirma que um nível superior ao atual
pode trazer problemas aos veículos. Atualmente o Brasil mistura 25% de etanol a nitrogasolina, trabalhando no limite superior. Ok. Então agora vamos ver, né, a questão se relaciona com esse texto. Vamos lá. Uma empresa utiliza para o abastecimento de seus veículos um tanque cilíndrico de 10 mil litros de capacidade, ocupado com 8 mil litros de combustível, sendo 76% de gasolina e 24% de álcool. Álcool, né? Etanol anidro, que a gente chama de álcool, né? Não é o álcool comum, né, que a gente usa em casa, né? É diferente. Devido à advertência da indústria automobilística sobre os possíveis malefícios causados por altos percentuais de etanol, essa empresa decidiu aumentar o percentual de gasolina no combustível utilizado por seus veículos. Ok. Então, agora o comando. O volume de gasolina pura em litros que deve ser despejado no tanque dessa empresa para que o percentual de álcool anidro seja de 20%. Então, vamos aos dados. Tá? Vamos aos dados do problema. Capacidade do tanque. Então, a capacidade do tanque, ele suporta até 10 mil litros. Tá? Essa questão fala que é um tanque cilíndrico, né? Esse dado, para esse problema, é irrelevante, tá? Mas o fato de reservatórios serem cilíndricos, além de uma viabilidade técnica muito boa, a gente também consegue observar uma coisa, né? Variando a altura, o volume varia na mesma razão. Né? Então a gente consegue continuar falando de razões e proporções. Né? Então, por exemplo, se você dobrar o nível do líquido, você automaticamente dobra o volume e vice-versa. Tá? Isso não acontece em recipientes na forma de cone, por exemplo. Tá? Isso aí já é mais perigoso, já é outra história. Mas vamos lá. Então a capacidade do tanque é de 10 mil litros. Vamos lá. Nesse tanque, né, há uma quantidade de combustível. E esse combustível é uma mistura. Ou melhor, tem 8 mil litros, eu esqueci, antes de escrever os percentuais. Vamos botar aqui. 8 mil litros. Então são 8 mil litros. Aí desses 8 mil, são 76% de gasolina e 24% de etanol. Pronto, etanol anidro. Tá aqui. Certo? Aí o que eu tenho que fazer? O dono da empresa está preocupado. Né? Falou, poxa, esse percentual de etanol está muito próximo do limite tolerável. Né? Então, isso não deve ser bom. Né? Eu estou trabalhando com meus veículos no limite tolerável, muito provavelmente a vida útil dos motores e dos componentes do carro vão ficar comprometidos. Então eu vou abaixar esse percentual na mistura de etanol. Vou abaixar. Para isso, você tinha algumas escolhas, né? Você podia tratar quimicamente aquele volume lá de 8 mil litros, que daria um trabalho danado, ou você simplesmente coloca mais gasolina pura. O fato de você acrescentar gasolina pura no tanque faz com que esse percentual de etanol diminua. Cuidado, o que diminui é o percentual de etanol e não a quantidade de etanol. Entenderam isso? Tá? Ou seja, relativamente a esse tanque, a essa quantidade de 8 mil litros, são 24%, relativo a 8 mil. Tá? Mas se você colocar mais coisa aqui, e claro, sem colocar mais gasolina pura, né? Sem alterar a quantidade de álcool, esse percentual vai diminuir. Certo? Então os percentuais vão variar sem que a quantidade varie. Tá bom? Então isso é muito importante. Isso acontece direto em problema de porcentagem e muitas vezes o aluno, o candidato se distrai. Tá bom? Vale lembrar, gente, que fazendo uma pausa, né? O Enem, ele não tem a característica de ser iguais às provas dos vestibulares antigos, né? Onde tinham pegadinhas mesmo para você errar, né? Ou seja, aquelas respostas maldosas, ou seja, aquele cara que comete um engano bobinho. Não, geralmente as opções elas são distantes umas das outras e elas representam erros comuns que o candidato pode ter, mas não são armadilhas feitas os vestibulares anteriores. Tá? Então, se você fizer isso com bastante atenção, dificilmente você vai errar. Legal? Então, vamos lá. Deixa eu pegar outro giz, que esse aqui acabou. Ih, tô sem giz branco aí. Tem aqui? Ah, não. Não tem. Ué, eu usei giz branco aí, você acabou de... Não, na verdade, tem achei um pedaço aqui. Pronto.
Consegui, porque tem muita cor, né? Deve estar misturado. Pela gaveta. Ah, tá Eu tranquilo. pego aqui. Não, já Vai. consegui, Maria, tá tranquilo. Prossiga. Tá tranquilo. Tá bom? Então, vamos lá. Né? Primeiro, é legal a gente calcular essas quantidades, certo? Ou seja, que quantidade de gasolina e que quantidade de álcool tem nesse tanque que está aí. Né? Então, a gente pode calcular tanto 76% de 8.000, como a gente pode calcular 24% de 8.000 sem maiores dificuldades. Tá? Isso não tem muitos problemas. Ou a gente pode atacar esse problema diretamente. Ou seja, já pensar numa estratégia de resolver de uma vez só. Eu recomendo a gente fazer ele devagarzinho. Ou seja, não ficar pensando numa solução mais elegante possível. Depois a gente pensa no que é elegante e no que é bonito. Primeiro vamos entender e vamos resolver a questão. Tá? Então vamos lá. 8.000 litros, certo? Vamos ver quanto que tem aí, né, de cada coisa, né? Quantos esses percentuais aí vão ser. Então vou calcular 24% de 8.000. Então, ó, 24% de 8.000. Uma conta boa, né? Uma conta boa porque a gente consegue cortar esses zerinhos. Tá? Então a gente vai fazer aí, né, 80 vezes 24, certo? Então a continha vem aqui para um rascunhozinho, ó, sem medo de errar, né? Na verdade, o que é legal a gente fazer? A gente faz 8 vezes 24 e depois acrescenta o zero. Ó, bota aqui o 24, multiplica por 8. Ó, 4 vezes 8, 32, vão 3. 2 vezes 8, 16 com 3, 19. Tá? Então, 192, certo? Mas tem que botar um zerinho a mais. Então eu tenho aqui 1,920 de etanol. Tá? Consegui determinar a quantidade de etanol sem maiores dificuldades. Bom, se nós temos um total de 8.000 e 1.920 de etanol, a gente consegue vir aqui no cantinho, fazer 8.000 menos 1.920. Fazer uma subtraçãozinha aqui. Tá? Então aqui zerou, zero mesmo. Aqui 10 menos 2 dá 8. 9 menos 9 zerou. E 8 menos 1 dá 7. Aqui. Então, 7.000. Né? Vou fazer 76%, né? Eu não vou fazer as contas, tá, gente? 76% de 8.000. A gente cancelou os zerinhos. Tá? Então, como eu já fiz a conta aqui rapidinho, né? Ó, 8.000 menos 1.920. Tá? Essa conta tá errada, né? Oh, deixa eu fazer, essa conta aqui tá errada. É 6.080. Viu, hein? Então, isso aqui é 6.080. Pronto. De gasolina. Tá? Então, essas são as quantidades presentes no tanque. Certo? Agora, lembrando, o que a gente quer fazer? Eu quero jogar gasolina no tanque de maneira que a quantidade de álcool seja 20%. Então, lembrando, não vai entrar álcool. Tá? Não vai entrar álcool no tanque. Então, é isso aqui. Né? Isso vai se tornar 20%, entenderam? Então, duas maneiras de pensar. Tá? Duas maneiras de pensar. Quando a gente acrescentar, vamos botar assim, ó, serão... vou botar assim, será acrescido X litros. Serão, né, gente? Plural, né? Pelo amor de Deus. Vou consertar aqui. Ó. Serão adicionados X litros de gasolina. Tá aqui. Gasolina pura. Lembrando, o que vai acontecer quando você acrescentar esses X litros? Tá? O total de álcool, aquele etanol, aqueles 1.920, passam a ser 20%. Então, qual é a conta que a gente deve fazer aqui? Né? Qual é a conta? Tem duas possibilidades de conta. Vou deixar as duas opções para vocês. A primeira, se a gente fizer a razão, a divisão, tá? Entre a quantidade de gasolina nova no tanque e o total do tanque, certo? Total do tanque, a gente tem que ter 80%, vocês concordam? Né? Porque se agora tem 20% de álcool, tem que ter 80% de gasolina. Então, dois caminhos. Vou deixar aqui.
Então, o primeiro deles será total de gasolina no tanque, né? Aquilo que você já tinha, né? Que era esse 6.080, mais X, isso dividido por 8.000 mais X, certo? Ou seja, o que está no numerador? Gasolina, tá? Só gasolina. O que está no denominador? Tudo, tá? Tudão. Isso aqui é 80%. Tá aqui. Tá? Isso aqui tem que dar 0,8 ou 80%. Outra maneira de pensar no problema. Pensa no álcool. Porque o álcool não variou. O álcool continuou a mesma quantidade, né? Ou seja, aqueles 1.920. Então, ó, 1.920 dividido pelo total, que agora é 8.000 mais X. Ó. Tá vendo? Isso aqui tem que dar 20%. Tá vendo? Tá? Então são dois caminhos. Perceba que esses dois caminhos te geram uma equação só com X, é uma equação do primeiro grau, uma equação simples. Tá? Então, resolvendo, aí tanto faz qual delas, né? Você resolve, isso vai dar no mesmo. Tu vai encontrar X igual a 1.600 litros. Tá? Então, se a gente acrescentar 1.600 litros nesse reservatório de gasolina pura, tá? O percentual de álcool acaba caindo automaticamente para 20%. Beleza? Então, tanto faz qual caminho que você quer criar. Tá legal? Atenção, gente. Problemas assim são muito frequentes. O que o candidato costuma se confundir é achar que quando você varia um percentual, necessariamente a grandeza está variando. Não. A quantidade de etanol é a mesma, ela não variou em momento algum. Tá? Então, problemas que envolvem misturas costumam ter esse perigo. E quase todos são modelados dessa maneira. Tá? Então, eu deixo para vocês qualquer uma das opções, né? E isso gera esse resultadozinho de 1.600 litros de gasolina. Outra coisa que é legal. Fala, Maria. Os alunos estão pedindo no chat para você explicar como seria a cara de um problema de regra de 3 composta. Sim. E para você explicar como resolver mais ou menos. Sim, a cara de um problema de regra de 3 composta tem que ter mais de 3 grandezas envolvidas. Tá? Deixa eu só terminar uma coisa, tá? Ok. Uma coisa para ficar coerente também com o exercício é a capacidade toda do tanque. Né? O tanque cabe em 10.000 litros lá, certo? Perceba que eu estou adicionando 1.600 litros numa quantia de 8.000. Então eu passo a ter 9.600 que cabe no tanque. Então isso é uma coisa que está coerente, é um resultado sólido, né? Não é um número qualquer. Vamos ver qual a opção aí. Letra D. Letra D? Isso. Tá bom? Então vamos lá. A galera perguntou sobre regra de 3 composta. Dê um print rápido aí e a gente parte para a regra de 3 composta. Temos 5 minutos e depois vamos sortear a camisa, ok? Beleza. Foi? Foi, claro. Vamos lá. Olha, os problemas clássicos de regra de 3 composta, eles têm as seguintes variáveis envolvidas. Um trabalho a ser cumprido, né? A velocidade com que um trabalho é feito por um certo trabalhador, ou seja, o índice de produtividade desse cara. Vamos lá, quantas horas por dia esse cara trabalha e quantas pessoas estão trabalhando. Na verdade, problemas de regra de 3 composta, todos eles podem ser traduzidos dessa maneira. Tá? Então, assim, há uma quantidade inúmera de situações. Vamos pensar numa fácil, tá? Vamos bolar um problema aqui simples. Vamos supor assim, ó. Quer ver? Suponha que 5 homens ergam bota assim, ergam não, realizem, né? Fica mais fácil. Realizem um trabalho. Realizem um trabalho.
5 dias, trabalhando 8 horas por dia. Tá? Então, suponha que 5 homens realizam um trabalho em 5 dias, trabalhando 8 horas por dia. Então, tem 3 coisas envolvidas, tá? Para ter uma regra de 3 composta, você precisa ter mais de 2. Pode ter 3, 4, 5, 10, não importa. Tá? Então, eu tenho homens, trabalho, né, dias e 8 horas por dia. Agora, vamos ao cenário que a gente quer modificar. Né? Vamos botar assim. Vamos lá. Quantas horas por dia devem trabalhar devem trabalhar 10 homens para realizar o triplo do trabalho anterior. Tá? Então, assim, bolamos um problema aqui de regra de 3 composta, tá? Problema de proporcionalidade composta, é a mesma ideia, né? Então, ó, 5 homens, eles realizam um trabalho em 5 dias, trabalhando 8 horas por dia. Então, quantas horas por dia devem trabalhar 10 homens para realizar o triplo do trabalho anterior? Então, a primeira coisa que a gente faz é identificar as variáveis, identificar as grandezas envolvidas. Então, nós temos homens, trabalho, horas por dia, não é isso? Homens, trabalho e horas por dia, não é isso? Ah, e dias, né? Homens, dias, trabalho e horas por dia. Então, de cara, a gente, logo no começo, são 5 homens trabalhando por 5 dias, né, fazendo um trabalho 8 horas por dia. Vê se não é isso. 5 homens, né, realizem um trabalho em 5 dias, trabalhando 8 horas por dia. Certo? Agora a pergunta é, quantas horas por dia, ou seja, a pergunta está aqui, quantas horas por dia devem trabalhar 10 homens, está aqui, para realizar o triplo do trabalho anterior? Mas peraí, está faltando só um dado. Quantas horas por dia devem trabalhar 10 homens para realizar o triplo do trabalho anterior em 12 dias? Tá, pronto. Tem que dizer quantos dias, né? Então, o triplo do trabalho anterior, 12 dias. Tá, então é assim que a gente monta o problema. Então perceba que, claro, quando você monta o problema de regra de 3 compostos, só pode ter uma variável, tá? Não pode ter mais de uma, senão está indeterminada a questão. Aí, primeiro, identificou as grandezas? Beleza. Agora o que você tem que fazer? Você tem que comparar cada uma das grandezas com aquela onde está a variável. Então você isola, cerca isso aqui. Certo? Você cerca isso e você vai comparar cada uma dessas coisas a isso aqui. Certo? Então, vamos lá. Vamos imaginar que a quantidade de dias trabalhados é fixo e o trabalho também é fixo. Tá? Então essas coisas não estão variando. Tá? A quantidade de dias e o trabalho. Se você bota mais gente trabalhando, você precisa que eles trabalhem mais horas por dia ou menos horas por dia para concluir aquilo? Na prática é o seguinte, né? Se o tempo que eles vão levar trabalhando é igual, e se o trabalho é o mesmo, se você coloca mais homens trabalhando, o trabalho fica mais fácil. Então eles podem trabalhar menos horas por dia. Então essas grandezas são inversamente proporcionais. É assim que se deve comparando as coisas. Então, muitos professores usam a questão de seta para cima, seta para baixo. Eu gosto de fazer assim. Tudo que for diretamente proporcional vai seguir o mesmo símbolo, um asterisco. O que for inversamente proporcional, eu vou botar um símbolo diferente, uma bola. Né? Então, por exemplo, homens e horas por dia, grandezas inversamente proporcionais. Né? Ou seja, mantendo a quantidade de dias fixo e o trabalho fixo,
mais homens trabalhando, trabalham menos, né? Fica mais tranquilo. Então, bola. Vou botar uma bola pintada para não confundir com zero. Vamos lá, agora vamos fixar os trabalhadores e o trabalho, né? Se a gente aumenta o prazo da obra, né? Ou seja, a quantidade de trabalhadores é igual, a quantidade de trabalho também é igual. Se eu aumento o prazo da obra, eu falo assim, cara, você tem que me entregar um trabalho amanhã. Aí o que você vai fazer hoje? Vai trabalhar igual um tarado para acabar. Você fala assim, não, relaxa, entrega semana que vem. O que tu vai fazer? Vai fazer um pouquinho de cada vez, né? Então, se eu aumento a quantidade de dias, a quantidade de horas por dia diminui, tá? Então, também é inverso. Então, eu boto outro símbolo. Tá? Agora, vamos comparar o trabalho com as horas trabalhadas por dia. Então, vamos imaginar que o número de trabalhadores, né, o número de homens é fixo e a quantidade de dias é fixa também. Tá? Então, vamos pensar só aqui. Vamos lá, galera. Se a gente aumenta o trabalho, mantém o prazo e mantém os homens, o que acontece com quanto você vai ter que se dedicar por dia de trabalho, se você aumentou o trabalho? Você vai ter que trabalhar mais por dia. Não é assim? Então, aumentou o trabalho, aumenta horas por dia. Pronto. Agora, acabou o problema praticamente. Agora, o que você faz? Aquela fração onde está a tua variável, você escreve aqui. 8 sobre x. Certo? Igual. Aí agora você faz assim. Todas aquelas frações onde estão com símbolo inverso, você inverte a fração. Então, ó, 5 décimos? Não, você vai botar 10 quintos. Vezes 5 dozeavos? Não, você vai botar 12 quintos. Agora, aqui está direto, não está? 1/3, então você repete o 1/3. Entendeu? Aí pronto. Né? Depois que você faz essas continhas, né? Aí é só terminar os cálculos, tá, gente? Aí deixa para vocês fazerem. Tá? Aí terminou essas continhas aqui, você vai saber quantas horas por dia os caras têm que trabalhar. Beleza? Tá? Então, é essencialmente assim que você faz. Você identifica todas as variáveis, você preenche com os dados do problema, vê onde é que está a incógnita, né? Aquilo que você quer encontrar, compara isso isoladamente com cada uma das outras. Aí você vai dizer se é direto ou se é inverso. Pega aquela fração onde tem o problema, joga para frente, iguala e vai repetindo se for direto e invertendo se for inverso. E multiplica todo mundo. Tá? Então esse é um método clássico, é um método simples de se resolver a regra de 3 compostos.